Eu tenho muito prazer em estar com vocês. Eu vou conversar um negócio que alguns de vocês vão entender. Era impensável, há umas décadas atrás, o ministro presbiteriano falar na igreja da Assembleia de Deus. E eu dou graças a Deus, porque nós temos que nos unir nas coisas em que nós concordamos. Mais do que você imagina, nós concordamos em muito mais coisas do que você pensa. Então, é uma honra para mim estar no meio de vocês nesta noite. Eu vou importuná-los, primeiro, falando bastante. Segundo, provocando vocês. Vocês refletirem, tá bom? Nós estamos vivendo num tempo onde há uma salada controversa teologicamente falando. Nós estamos vivendo num tempo em que nós caminhamos a passos céleres, rápidos, para o que a Bíblia chama de grande apostasia. Grande apostasia vai ser no final, nos anos que precedem imediatamente a vida do Senhor. Mas a apostasia é um processo que vem acontecendo em todas as épocas e vai culminar no que a Escritura chama de grande apostasia. E eu quero aqui nesta noite chamar a atenção para vocês num texto que praticamente nunca é ensinado, nunca é pregado na igreja de Deus, porque é um troço duro. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia em Deuteronômio, que vocês mantenham a Bíblia aberta enquanto eu exponho o texto. Todos sabemos, Hebreus 13, todos sabemos que o governo do povo de Israel no Antigo Testamento era teocrático, isto é Deus quem governava, só Deus. E não é fácil você transpor os ensinos daquela época para o aqui e para agora. Em nosso país, por causa da influência do movimento sobre os direitos humanos, mesmo homens mais ímpios não devem morrer. E as pessoas pintam e bordam nesse país e não acontece nada com elas. O que vamos tratar aqui é sério, da parte de Deus. Por exemplo, a pena de morte, que alguns de vocês levantam a orelha e falam, opa, é perfeitamente autorizada na Escritura. Mas, infelizmente, nós não podemos aplicá-la em nosso país, porque é contra o regime teocrático permite, o regime democrático não permite. Por isso que eu costumo dizer que o regime teocrático vem de Deus e o democrático vem do demo. Quer dizer, demo é povo, mas às vezes o povo está cativo, não a palavra, cativo a Satanás nos seus pensamentos religiosos, nos seus pensamentos teológicos. Então há um texto extremamente oportuno e difícil de ser engolido dentro da nossa cultura, influenciada por várias filosofias que têm sido perniciosas e têm dado oportunidade à licenciosidade moral, à libertinagem moral e teológica que permeia o nosso presente tempo. Capítulo 13, eu não tenho tempo, mas eu queria expor o verso 1 a 5, mas não tem, vou mexer só no 6 ao 13. Vocês têm a maior parte aqui, revista e atualizada? Ô pastor, vocês têm aqui pessoas que têm a revista e atualizada? Tem bastante? Então vamos ler juntos do verso 13 até o verso 11. Não é bonitinho? Vamos juntos? Preste atenção na leitura. A leitura vai tratar da entrada das coisas errôneas, das falsas profecias, do falso ensino, não na igreja diretamente, mas começa dentro de casa.
E Deus é muito sério quando trata desse assunto. Tente entender o texto sem explicação, depois eu vou emitir as minhas opiniões. Juntos. Se teu irmão, junto comigo, você sabe ler, ó. Se teu irmão, vocês não lembram? 13 do 6 em diante. Assustado. 13. Falei o livro? Eu falei Deuteronômio? Não, eu estou louco. Vamos lá, capítulo 13 de Deuteronômio, do verso 6 em diante. Juntos. Se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou o teu amigo que amas com a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, e não conheces, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, perto ou longe de ti, desde a uma a outra extremidade da terra. Não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. Vamos lá. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejarás até que morra, pois procurou apartar o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade. Ok, esse texto ensina algumas coisas. Ele fala que você tem que ter coragem de fazer algumas coisas contra aqueles que são parte da sua convivência, aqueles que estão próximos de você. Ele chama de irmão ou filho da tua mãe. Ele chama filho ou filha, esposa, amigo muito amado. Ele pega a turminha mais próxima da gente e ele vai falar: se algum deles começar a se meter com o ensino errôneo, pau neles, tá? É isso aqui o ponto mínimo. Vocês podem ficar bravos comigo, mas lembra, nós estamos cativos à palavra. Então, o que fazer quando falsos ensinos partem de dentro da própria família? Você tem um pai ou um irmão ou alguém, amigo, que tem intimidade na sua família, começa a semear alguma coisa errônea para que outros observem. O que fazer quando os de dentro da própria família nos induzem a adorar alguma coisa que não é o verdadeiro Deus? O que fazer com esses falsos profetas que são objetos do nosso amor? Há algumas ordens divinas muito importantes. Eu vou analisar uma a uma aqui. Não dá para expor o texto em todas as suas proposições, em todas as suas frases, mas eu vou pegar uma importante que diz respeito ao desgosto que Deus tem com o ensino errado, com a falsa pregação ou falsa profecia, e que traz um desastre para a vida da igreja. Vamos lá. Começa no verso 13, o ponto 8a. O que fazer quando tem na sua casa, por conseguinte na igreja, porque a igreja é a extensão das nossas casas. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer contra as pessoas que praticam algum ensino errôneo ou que ensinam erroneamente em sua casa? Primeira coisa: não concordarás com eles. As ameaças
surgem não somente dentro do povo da igreja. Há igrejas hoje, vamos comentar isso mais tarde, que estão saindo do verdadeiro evangelho, que estão fora do verdadeiro evangelho. E começa sempre dentro da família, através de pessoas do nosso relacionamento íntimo, com os quais temos relacionamento de amor e somos desafiados a fazer alguma coisa que nós não gostaríamos de fazer, mas nós temos que fazer. Por quê? Vamos mexer nisso já. Então, independentemente das consequências de uma convivência familiar, as Escrituras dizem que nós devemos não concordar com aqueles que ensinam ou pregam coisas estranhas ao ensino geral das Escrituras. O que eu quero falar é o seguinte: existem pessoas que vêm da Reforma, e ele mencionou aqui, o pastor mencionou Lutero. Lutero trabalhou muito com um princípio chamado sola scriptura. Os reformados, os calvinistas, desenvolveram isso. Fala sola escritura, sola Cristo, sola fé, sola graça e assim por diante. Eu tenho preocupação em que nós fiquemos com esse conceito, só a escritura. Quando o texto fala só a escritura, quer dizer, nenhuma outra fonte de autoridade, só a escritura. Correto, concordo plenamente com isso. Todavia, as heresias vêm, e os caras que são hereges, eles se servem de quê, pastor? Da escritura. Então, não é bastante você ter um apego somente à escritura. E eu falei isso numa conferência, você estava lá. É importante que o ensino nosso não seja somente baseado na escritura, mas baseado na totalidade da escritura. A gente chama isso de toda escritura. É importante que você entenda. E o princípio que eu vou ensinar aqui é o mesmo exposto pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim: ainda que desça um anjo do céu e nos pregue um evangelho que é diferente daquele que nós pregamos, ou seja, um evangelho que é diferente, que vai além das escrituras, seja anátema, isto é, seja amaldiçoado. Você vai ver, eu vou enfatizar várias vezes aqui hoje à noite. Deus tem grande apreço pela verdade. Então, para você não concordar com as pessoas dentro da sua própria casa que começam a semear sementes de discordância com a Escritura ou com o ensino geral da Escritura, porque todo mundo que ensina coisa errada usa texto da Escritura. Então você deve pegar aquele texto que ele usa e entendê-lo à luz do todo. Então, quando os caras começam a aparecer na sua casa, você precisa estar atento. Escuta o que eu vou ler aqui em 1 Pedro 5, 8 e 9. Vocês podem até anotar aí, 1 Pedro 5, 8 e 9. Pedro fala para a turma a quem ele escreve: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. E ele fala uma frase muito importante aqui: resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 5, 8 e 9. Estar atento, ser sóbrios e vigilantes, é você não cochilar diante do erro, estar de orelha em pé, estar acordado, estar atento ao que é ensinado na sua casa. E começa com o culto doméstico que você ensina aos seus filhos. Consequentemente, começa na igreja. Esteja sempre atento. Eu vou mostrar daqui a pouco por que você tem que estar sempre atento.
Temos que saber averiguar o que está acontecendo teologicamente dentro da nossa casa. Se permitirmos que o engano aconteça em nossa casa, certamente ele vai se espalhar pela igreja. Repito, a igreja é a continuação de nossas famílias. A expressão resistir firmes na fé. A palavra grega para fé é pistis, não alpistis. Pistis, fé. E ela tem vários significados. Aqui significa fé, significa o conjunto de verdades que Deus nos deu. Em outras palavras, fé é isso. Fica firme na fé, ou seja, fica firme na palavra de Deus. Esta é a ideia de fé. Depois vocês podem estudar isso, que é muito interessante. Esse conjunto de verdades deve ser prezado por nós. E você, se não estiver atento, você não vai poder resistir aos caras. Você não vai poder responder a eles. Você não vai poder contrapor-se a eles. Então nós devemos ter a coragem de falar assim: pai, não é assim, ou meu filho, não é assim, ou até a sua esposa, quem você ama muito, ou um amigo que você ama como a sua própria alma. Está certo isso? Vamos ter que rever isso. Isso não pode ser ensinado aqui em casa e nem na igreja de Deus. Portanto, para você não concordar com os efeitos, com os falsos profetas, na sua própria casa, você tem que lutar bravamente com eles. Segunda coisa, os cristãos precisam conhecer as Escrituras. Jesus disse: conhecereis a verdade. De que verdade Jesus está falando? Da Escritura. É da Escritura. Ele vai falar para frente aqui: examinai o quê? As Escrituras. O exame da Escritura é essencial para o bom andamento do nível do nosso conhecimento e para poder detectar os erros que porventura vierem pela instrumentalidade de um membro da sua família. Se não conhecemos a Escritura, como vamos discordar? A ordem: não concordarás comigo. Logo, discordar. Como é que nós vamos discordar de parentes e amigos que falseiam a verdade dentro da nossa própria casa? Como você vai discordar de um membro da sua família se você não compreende a vontade revelada de Deus na Escritura? Terceira coisa, você precisa abrir você precisa aferir as profecias ou o ensino na sua igreja, aferir com a própria Escritura. Jesus disse: conhecereis ou examinai as Escrituras. Se vocês querem me conhecer, vocês têm que me ver na Escritura. Você tem que fuçar a Escritura, você tem que trabalhar com o ensino. A pessoa de Cristo, a doutrina de Cristo, a pregação de Cristo, não é dada somente nos Evangelhos, ela é dada lá no Antigo Testamento e no restante do Novo Testamento. Vocês querem ter uma ideia correta sobre mim? Conheçam a toda Escritura. Esta é a ideia. Examinai as Escrituras. Então, a fim de que você avalie a pregação que ele faz aqui, esse é o pastor aqui, né? Sim. Entendeu? Você tem que aprender a avaliar o que ele prega. Tem que verificar se as coisas que ele prega estão de acordo com o quê? Com a toda Escritura. Isto é, você, por que eu falo assim? Não é somente as Escrituras, mas toda a Escritura, por razão simples. Há muita gente que tem uma noção da Bíblia, vai embora tudo. Falou de Deus, falou de Jesus, está bom. Não é assim que pensa? Nós precisamos ter uma ideia exata, correta, e para nós sabermos quem Jesus Cristo é, ou qualquer outra doutrina da igreja, você tem que trabalhar com a totalidade.
Lembra da igreja de Bereia? Olha, escuta lá o que eu vou dizer. Está lá em Atos 17, 10 a 12. Escuta lá. Logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E chegando ali, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os da igreja de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, com sede. Receberam a palavra com muita sede. Entretanto, examinavam as Escrituras todos os dias, para ver se o que o pastor vai aprendam a ser críticos. Quando eu falo críticos, eu não estou dizendo nada pessoal, é avaliar o que eu prego, o que os colegas meus pregam, para ver se eles estão sendo fiéis à Escritura, cativos da Escritura, cativos da totalidade da Escritura. Não se esqueça de que Paulo não era profetinha comum como eu e você, mas alguém que possuía autoridade apostólica. Ele recebia a revelação diretamente de Deus, e eu não recebo e você não recebe. Nós apenas interpretamos o que está na Escritura, e Paulo falava movido da parte de Deus. Entretanto, quando Paulo lhes trouxe a palavra, eles já conheciam a Escritura. Eu não falo Escritura aqui, eu me refiro a quê? Ao Antigo Testamento. Eles foram fuçar lá e verificar se as coisas são de fato assim. É possível até que no meio da congregação de Bereia houvesse uma cópia dos salmos, da lei, dos profetas, etc. Se Paulo, com toda a sua autoridade apostólica, teve a sua pregação aferida, como não devemos nós aferir com a Escritura os pregadores nossos que não possuem a mesma autoridade? Além disso, você precisa conhecer as Escrituras para praticar aquilo que a teologia diz. Vou falar um termo latino, mas eu vou explicar. Nós devemos praticar a analogia scripturae, ou seja, a analogia da Escritura, ou seja, comparar textos com textos, textos com textos, para ver se aquilo que eu ensino reflete a verdade, a fim de que se entenda melhor alguma verdade específica. Não pegue um verso da Escritura, pensa, não pegue um verso da Escritura, está aqui, aí faz com que toda a Bíblia gire em torno desse verso. Ao contrário, pegue esse verso e faça com que ele gire ao entorno de toda a Escritura. Não fazer a Escritura girar em torno daquele verso. Faça o contrário. É um grande princípio hermenêutico, que é o princípio de interpretação que nós devemos lutar. Se você não aferir a pregação das Escrituras, você não vai conseguir discordar. Quarta coisa, os cristãos têm que ter coragem para enfrentar essa batalha teológica. A grande maioria dos pastores cai fora. Alguns em nome do amor, em nome do bem viver, em nome da paz, eles preferem não trabalhar com questões que a igreja diverge, com ensinos que estão nascendo dentro da igreja. Portanto, comece a ter a coragem de não fazer concessões teológicas em nome do amor. Não use o amor para você tolerar o que é errôneo da igreja. Isso é muito sério. Comece a aprender a não fazer concessões teológicas em nome do amor. Faça o que você puder para lutar contra aqueles que tentam minar a fé nossa.
conjunto de verdades que recebemos. Lembra-se, o que eu estou dizendo não é que você deva brigar pela sua opinião, mas deve brigar pela verdade de Deus. Você consegue. Segundo ponto aí no texto nosso base, o primeiro é, qual é o primeiro aí? Não concordarás com ele. O segundo, não ouvirás. É óbvio que podemos aceitar ou rejeitar uma palavra sem antes ouvi-la, mas é de bom ao ouvir que você ouça o que essas pessoas ensinam e então confronte essas pessoas e fala para a igreja: não deem ouvido a esse cara, e põe a igreja contra esse cara, não por questão pessoal, não por questão qualquer, além de verdade de Deus sendo distorcida. Há muitos que se desviam de ouvir a lei de Deus, e esses que desviam-se da lei de Deus, eles, até a oração deles Deus condena. Isso está em Provérbios 28, 9. Em nossos dias tem sido comum abrir a porta de nossas casas, seja literalmente, temos que abrir a porta da sua casa para dar ouvidos a algumas pessoas que têm doutrinas errôneas, ou, ao invés de abrir, você abre uma outra coisa chamada televisão e deixa a coisa rolar em sua casa. Você já sabe do que eu estou falando. Há alguns ministros, chamados ministros da palavra, que ensinam coisas loucas sobre a fé cristã. É só quem tem olhos para ver que percebe. Eu espero que vocês, conhecendo a Escritura, usando a Escritura, examinando a Escritura, aprendam a ter olhos para ver essas coisas, ouvidos para ouvir essas coisas, e então não concordarás com eles, não ouvirás, não, o que mais está aí? Não concordarás, não ouvirás, não olharás com piedade. Não, agora é o próximo, esse aqui é de matar. Não olharás essa pessoa com piedade. Quando nos relacionamos com alguém chegado a nós, seja por vínculo sanguíneo, ou seja por vínculo de amor a certas pessoas que nós temos dentro da nossa própria casa, não concordar com ele ou não ouvi-lo é sempre muito difícil. Algumas pessoas preferem não fazer isso, porque vai criar um mal-estar na família. Em nome do amor e da paz, nós deixamos de contestar estas pessoas. Se não ouvir, já é um grande conflito dentro de casa. Imagine se nós dizemos que nós não temos qualquer piedade dele, ele vai sofrer o castigo. O pessoal mata você. Isso é falta de amor. Os laços de família exigem regularmente compaixão. Não tenha dúvida disso. Ter compaixão é daqueles que escorregam, daqueles que caem, daqueles que estão sofridos, daqueles que precisam de socorro. Mas quem ensina teologia errada, quem ensina coisa errada, ele não pode ser tratado com piedade, porque está mexendo numa coisa muito mais séria do que nós pensamos: a torção da verdade, ou distorção da verdade de Deus. Temos que possuir um coração amante sobre essa pessoa, mas um coração mais amante ainda sobre a verdade de Deus, sobre a Escritura Sagrada. Não tenha medo de desagradar aos membros da sua família que têm certa rebelião doutrinária. Eu falo isso como irmão mais velho de muitos de vocês. Eu tenho 70 anos. E eu vivi durante todo o meu ministério lutando contra isso dentro
da igreja, das igrejas onde eu pastoreio. A expressão não olhar com piedade que você tem aí, significa não deixar de comer. Coitadinho, irmão nosso, ele está erradinho, mas não tem muito problema. Não tem, pois não. Ia falar uma bobagem. Não tem, vocês não imaginam. Aquele que semeia é errôneo, traz de sabores grandes lá na frente. Os valores envolvidos nessas coisas são muito altos, e a Escritura não deixa barato a ideia de darmos prioridade à verdade de Deus e não ao trato misericordioso, porque Ele faz aquilo, porque Ele sabe, e Ele crê naquilo. Não é um inocentezinho que está sendo embrulhado, é Ele que embrulha. Outras pessoas dizem, não tenha piedade. E a pessoa, olha o que o seu Redentor disse, escuta: pois eu vim causar paz e bem-estar entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Não é verdade isso? Eu não vim trazer paz. Antes, os inimigos do homem estarão dentro da sua própria casa. Aqui está em Mateus 10, 35 e 36. Você tem que tomar atitude séria diante do erro que começa em sua própria casa. Portanto, irmãos meus, pastores ou não pastores, obreiros e não obreiros, que de alguma forma ensinam. Porque se você é pai, você ensina em casa. Se você é mãe, você ensina em casa. E há aqueles que ensinam no meio do povo de Deus: não tenham medo de ter essa atitude correta diante dos membros da família que destoam o ensino da Escritura, falsificando a revelação verbal de Deus. Quarta coisa, tem que texto diz aí? Não culparás. Não culparás. Não olharás com piedade, não culparás, nem esconderás. A condição para que o povo de Deus vivesse bem, ou seja, vivesse em paz com Deus, era a de não poupar os infratores que estão enganados teologicamente, pecaminosamente. Quando nós fazemos isso, isto é, quando nós deixamos a coisa correr em nome do bem viver, em nome da boa companhia, você mostra que você tem mais amor pelas pessoas da sua família do que amor por Deus. Pensa nisso. Eu sei que você já sabia de tudo, mas só queria recordá-los. Observe algumas coisas. Observe que os falsos profetas, dentro do círculo familiar, eles não deviam ser culpados. Não caia no erro de mostrar piedade. Porque quando você mostra piedade, você poupa, você esconde, que eu gosto de pôr. Você não deixa ele ser alvo de crítica, não deixa ele ser alvo de qualquer coisa da parte daqueles que andam corretamente. Mas esses caras, prestem atenção, eles não desviam hoje do Deus verdadeiro. Eles não falam assim: vamos adorar o Deus falso. Se ele falar adorar o Deus falso, ele está jogando contra o filho dele. E ele sabe que ele tem a falsidade. E se você poupa, você vai fazer com que pessoas da igreja hoje sigam gurus espirituais. Deixa eu falar um exemplozinho. Desculpe a ausência de quem é chefe dessa igreja, que diz assim: você precisa ir para eu sou a... Depois que eu vim nesta igreja, então eu recebi bênçãos. Você desvia o foco do seu amor, se desvia o foco da sua atenção. Isso é perdão para os deuses diante de mim.
E há pessoas que dão mais ouvidos aos seus pastores que os cativam do que aqueles que estão cativados pela Escritura. Então, cuidado, para você não inverter a ordem das coisas. Só como exemplo, veja que não é somente a falsa profecia dentro da igreja que não deve ser poupado quem prega coisa errada. Os homicidas, os que cometem crimes contra uma pessoa, os homicidas também não devem ser poupados. E Deuteronômio 19:3 diz assim, falando daquele que matava outro: não olharás com piedade. É uma ideia. Antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Se quer ter uma vida correta, você quer viver bem com Deus, você tem que viver mal contra aqueles que ensinam a mentira. Você tem que ter coragem. Isso aqui não é para covarde que pulula no meio da igreja evangélica. Eles deviam ser exterminados do povo, isto é, eles deviam ser removidos, deportados do país, para que eles não mais influenciassem o povo. Tolerância zero com os falsos mestres, falsos profetas. E não tenha vergonha de assumir. Não seja levado pelo Espírito do tempo presente de fechar os olhos, fechar os ouvidos, em nome do amor e em nome da paz. Veja, eu vou pôr muita coisa. Idólatras também não podiam ser tratados com compaixão. E outros casos, depois se vocês quiserem, você me pergunta. Quinta coisa, não? Nem nos esconderá. Não posso nada debaixo do tapete. Isto é, não proteja, não livre a pessoa faltosa de ser punida. Afirmar o amor aos pais, aos filhos, mais do que ao próprio Jesus. É uma indignidade. Eles não são bem-vindos ao Senhor e devem ficar de fora dos privilégios daqueles que o amam, recebem. Quem ama o seu Redentor falou, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho, você vai ver isso daqui a pouco, quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Portanto, não deixe que o seu amor ao da sua própria casa suplante a Deus. Mas pastor, eu amo a minha família. É ok, faça isso mesmo. Mas eu amo mais a verdade de Deus do que aqueles da minha família que andam em desobediência teológica. Enquanto você não entender isso, vai permanecer a coisa como está. E a igreja evangélica brasileira, que tem mais ou menos 40 a 50 milhões de membros, é uma igreja larga, enorme como um rio, que se espraia. Só que a igreja está fundando. A igreja deve não conhece a Escritura. Ela ouve o que o pastor fala e o pastor falou e depois Deus está falando. Não é assim. Eles se tornam cativos dos pastores, cativos dos pregadores, cativos dos profetas, mas não cativos pela verdade, não cativos pela Escritura. Portanto, não proteja esses caras. Aceite ser cativado pela palavra da verdade. Agora vem o pesado. O sexto ponto. O que diz aí? Mas certamente o matarás. Continue, até o 10. A tua mão será a primeira contra ele para o matar,
e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou para apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Essa parte dura, pesada, violenta, contra o espírito do tempo presente, tem uma importância muito maior do que nós pensamos para Deus. Esta parte é a mais delicada do texto no que respeita a punições, porque vivemos num tempo onde os ímpios podem pintar e bordar, podem matar e destruir, mas dificilmente alguém exerce o direito de matar aqueles que estão fazendo coisas condenadas por Deus. A nossa legislação é ruim. Os homens que deviam ser condenados à morte, que o nosso país não permite, vivem na própria casa apenas com uma tornozeleirinha, vivendo no conforto. Essa cambada de ladrão que assaltou o país, vive numa boa, mudando e a mesma coisa que acontece dentro da igreja. Pessoas pintam o bordo, ensinam o que querem, zombam daqueles que são da verdade, e ninguém faz nada contra eles. Perceba que a ordem de morte era muito comum nos tempos bíblicos, especialmente nos tempos da teocracia. Hoje a democracia tem precedência sobre a teocracia. É importante o que os homens fazem para governar do que o que Deus faz para governar. Repetir essa frase. Hoje, muitas questões, a democracia tem precedência, bem antes, está em primeiro lugar, tem precedência sobre a teocracia. Os homens veem com mais bons olhos os regimes democráticos do que os regimes teocráticos. O nosso país está pagando preço caro por essas coisas. Esta forma de punição, como pena capital, era muito comum nos tempos do Antigo Testamento e não era estranho ao ensino do Novo Testamento. Quando Paulo fala de usar a espada, está se referindo à transgressão da verdade de Deus. Então, a morte, primeiro ponto nessa parte final, a morte da pessoa amada, ou seja, ou pai, ou mãe, ou irmão, ou amigo da própria alma, a morte de uma pessoa amada envolvida com falsa profecia, é uma declaração inequívoca. Isto é sem engano, mas certamente os matarás. Se você é cativo, a Escritura começa a pensar nisso, pelo amor de Deus, não saia matando os caras. Isso a lei do nosso país não permite. Eu só quero que se entenda quão sério para Deus o ensino. A nação hebraica ainda estava nessa altura que Moisés escreveu o Deuteronômio, estava no começo da sua existência e era essencial para que os hebreus fossem protegidos espiritualmente de infiéis. Deus sabe quanta coisa triste vem da parte daqueles que são infiéis. Deus sempre exigiu do seu povo exclusividade na adoração. Se alguém incitasse você, ainda que disfarçadamente, a seguir outra coisa, outra doutrina, Deus disse: certamente matarás. Só para vocês pais ficarem um pouquinho preocupados, pelo amor de Deus, não façam o que eu vou falar aqui agora, porque a nossa lei não permite. Você irá preso por infringir a lei. Deuteronômio 21, de 18 a 21. Todos nós, façam sobre o que Deus disse. 21, 18 a 21. Se alguém
tiver um filho contumaz, é aquele que desobedece continuadamente. Se alguém tem um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e ainda castigado, não dê ouvidos ao pai e à mãe. Seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, que é a porta da cidade, e dirão aos anciãos: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, e é dissoluto e beberrão. Olha que o texto fala aqui. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás do meio o mal do meio de ti, assim todo Israel ouvirá e temerá. Ao invés de poupar e de esconder, de proteger o filho rebelde e contumaz, o dever dos pais era entregá-lo às autoridades de Israel, a fim de que ele recebesse a devida punição. E esse comportamento é extremamente estranho na nossa cultura, até dentro da igreja aqui. Quem é que levaria um filho para ser morto? Falar: senhores anciãos, esse filho é rebelde, mas ele deve receber o que é escritura presente. Cara, isso é de matar. Lembra bem, a nossa cultura imprimiu nos nossos ouvidos, desde que somos pequenos, que nós não temos o direito de fazer nada. Como pode um pai entregar o seu filho a finalidade da punição de morte é eliminar o mal do meio de ti? Está escrito: eliminar o mal do meio de ti. Por isso, para eliminar o mal, você tem que eliminar quem o pratica constantemente, de uma forma que se ponha como eu vou terminar aqui, senão vocês falam para mim, certamente colegas. Eu disse que ia falar muito, eu fiquei paciente comigo, senão não estou confortável no passado dos limites. Então fiquem confortáveis, escutem. Você gasta tempo vendo futebol, gasta tempo vendo filme, um monte de coisa. Então gasta tempo ouvindo uma verdade que vocês não estão acostumados a ouvir. Tem crescido cada vez mais o número de filhos desobedientes em nossa sociedade, filhos rebeldes e contumazes. E não há nenhuma punição severa para eles. Até 17 anos, ninguém pode meter a mão deles. Eles são mandados para onde? Para a casa abrigo, que antes se chamava Shebem. E lá eles ficam, eles matam lá dentro, são soltos depois de algum tempo e eles saem matando outra vez. Naquela casa não é disciplina de ninguém, aquela casa é só para mostrar misericórdia. Mas quando você elimina a possibilidade de punição, você não está usando misericórdia, está sendo conivente com a transgressão da lei. Então nós temos que eliminar da sociedade aquelas pessoas que não prestam atenção à verdade de Deus. Se vocês quiserem me processar, é só vocês publicarem isso que eu estou falando. Não me importa. Eu tenho o dever de ser fiel à verdade de Deus. Não me importa o que os homens possam fazer. Eu sempre digo aos meus alunos: qualquer dia eu vou preso. Eu não tenho medo disso, não. Eu vou ser bem-aventurado se eu for condenado por causa de Jesus Cristo. Bem-aventurados sois. Agora, eu não queria, verdade? Eu não sou, quem já aquele cara que gosta de sofrer? Eu não sou masoquista, mas Cristo vai acontecer àqueles de nós,
seremos perseguidos por causa do amor nosso para Cristo Jesus. Se alguém tinha desejos morais indignos, impuros, eu tenho essa história, não vou ler, que é longa, também era passivo de morte. Se uma mulher abandonava seu marido e ter relação sexual com outra pessoa, ou com uma pessoa que não tinha casado ainda, fornicar, era morto. Você imagina, se Deus fosse dar a pena de morte aos fornicadores de nossa geração, vai todo mundo! Até em nossas igrejas, meus irmãos, já se tolera que membros da igreja vivam, coabitem antes do casamento. Depois conserta aí, vira, casa e acerta. Isso era motivo de morte. Isso está no texto de Deuteronômio 22, 13 a 21. Pode vocês anotarem. As relações sexuais antes do casamento, que no meu tempo de moço era um escândalo, que no tempo de Jesus então nem se fala. Quando Maria começou a ter a sua barriga crescida, ela falou: escuta, como é que eu vou me virar? Eu não tive relação com homem nenhum. Era muito vergonhoso você cometer fornicação, ter relações sexuais antes do casamento. Mas hoje nós ficamos modernos, nós ficamos concupiscentes, nós ficamos tolerantes ao ponto de ignorar o que Deus diz sobre esse assunto. A adoração de outros deuses também ensejava a morte. Lá em Deuteronômio 17, 2 a 5. É verdade que não temos uma teocracia mais. Não temos. Mas mesmo dentro da igreja cristã, temos pessoas crentes que são intolerantes, até velhos. Aqui eu vou me atrever a falar uma coisa que parece estranhamente, absolutamente estranha, por causa da nossa ojeriza, do nosso ódio contra o comportamento intolerante do muçulmano, que matam os cristãos quando os muçulmanos são maioria. Isso se repete dia após dia nos países árabes. Eles matam os cristãos de uma maneira violenta. Nós nos tornamos muito tolerantes e admitimos que adoradores de outros deuses permaneçam sem pecado. Como nós somos abertos demais, e quando abrimos demais o leque da nossa tolerância, mais nós entristecemos o Senhor, nosso Deus. Deus com Deus é falso ensino, falsa pregação, é tolerância zero. E o texto ainda vai mais longe. A tua mão será a primeira para matar. A tua mão quem? O pai. Vocês querem ser cativos da escritura? Seja, mas não matem os seus filhos até que chegue ao tempo próprio, onde eles vão morrer por causa dos pecados deles. Quando Deus estabeleceu seu juízo sobre os homens por causa da infidelidade deles. Vocês e eu temos que aprender a ter as coisas do reino de Deus primeiro. Colocar em primeiro lugar a verdade de Deus antes do que a tolerância. E o texto ainda fala que a morte se consumará pela mão do povo fiel. O pacotão, a igreja vai. Mas nós somos muito tolerantes. Deixa eu falar uma coisa aqui, vou perguntar, ninguém vai ouvir. Tá? Vocês dois respondem. Vocês já viram na sua igreja você condenar alguém, você disciplinar duramente alguém por questão teológica?
pinta-se e borda-se, passa-se mão na cabeça do faltoso, do que é contra a verdade de Deus, ou que não leva em conta a verdade de Deus, e nada mais. Acho que é uma coisa agora bem indelicada. Por favor, sejam bondosos comigo. Para você disciplinar alguém na sua igreja, ele tem que ser um adúltero, quanto mais um viado. Essa é a palavra porca, quer dizer aqui, uma palavra bem delicada. Nós pegamos homossexuais e metemos o pau, pegamos adultos e metemos o pau. Mas nós não fazemos nada quando a lei de Deus é violada. Eu queria que vocês pensassem sobre isso. Eu queria que vocês levassem a sério isso. E a igreja, isso está ensinado no Antigo e no Novo Testamento. Se essas pessoas são declaradamente cristãs, elas devem estar debaixo da autoridade eclesiástica. Portanto, aqui na Igreja Assembleia de Deus, deve ter pessoas de outras igrejas. Nós precisamos ter coragem de exercer disciplina, especialmente por causa do ensino. E não é uma mera, assim, suspender da comunhão na igreja. Nós temos que expulsar do nosso meio. A Bíblia fala isso. Se você tem uma esposa, ou um marido, ou um amigo que convive com você, que come lá com você, não coma com ele. Vire as costas. Não tenha compaixão dele. Não seja tolerante com ele. E aplique todas essas coisas. Mas não mate que isso não é o tempo presente. Não é coisa do tempo presente. Se não podemos matar por causa da proibição das nossas leis, ao menos devíamos em nossas igrejas tratar com muita dureza, intramuros, isto é, dentro da congregação, dentro da igreja, os que caminham por trilhos de erro teológico. A minha igreja tem concílios, mas vocês não têm concílios. Nós deveríamos usar as autoridades eclesiásticas, seja qual for a forma de governo que exista na sua igreja. Você tem que entrar em solda contra aqueles que pervertem o ensino da toda Escritura. Eu sei que vocês sabiam tudo isso. Lembra? Eu disse, só queria recordar. Não é fácil pregar no tempo presente coisas como essa. Mas um pastor que foi aluno lá no Jumper, na escola do trabalho, ele convidou. Eu quero que eu fale sobre cativa polar. Estou tomando. Quem tem amor à verdade de Deus vai começar a repensar a sua atitude quando você começar a ver dentro da congregação pessoas que ensinam coisas errôneas, e ainda mais pessoas do seu convívio, do seu amor, da sua casa, da sua família, que depois vem para a igreja ensinar coisas errôneas. Não tenha piedade dessas pessoas. Você não sabe quanto estrago isso causa para muitos do meio do povo de Deus. O desastre é grande. E Deus livre esta congregação, esta igreja, de serem tão tolerantes como ela. Deus ajude vocês a trabalhar com este assunto com seriedade. Eu escrevi 2 livros, eu escrevi 3 livros sobre a revelação verbal de Deus. A revelação de Deus em palavras que estão aqui. E 2 livros sobre a falsificação da revelação verbal. Vocês me imaginam quanto a Escritura trata desta matéria, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Que Deus dá uma importância muito grande à sua verdade. E Ele não tem dó, nem piedade com esses que
procedem dessa maneira, porque ele leva muito mais em conta a sua verdade do que as nossas relações comuns. Não gostou? Seja tolerante, você vai ver o que vai acontecer na sua casa. Vocês, ministros, sejam tolerantes, como eu, vocês vão colher preço muito caro. Não teremos a coragem de exercer intramuros, não extramuros, não fora da igreja, dentro da igreja, exercer disciplina. Mas é tão grande a luta contra isso que, se você disciplinar um membro por causa de ensino, você é capaz de ser preso, você é capaz de ser delatado. Mas tenham coragem de ser firmes para defender a fé. A fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Deus ajude vocês, Deus nos dê graça para vocês serem fortes, firmes e lutem pela palavra da verdade, antes que a igreja caia em apostasia. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Amém.